Opa, e beleza pessoal? Como vocês votaram, né? E eu tenho que fazer o que vocês votaram. Mas pode ficar tranquilo que literalmente eu sabia, sei lá, parece que eu tive alguma visão que eu sabia que esporte ia vencer, sabe por quê? Porque eu já tinha até separado os manhwa pra fazer. Eu falei assim, vai que dá sorte, né? Vai que eu tenho sorte. Eu tive sorte, né? E vocês acabaram votando. Tanto que eu nem botei alguns temas que eu saberia que vocês iam votar também nesses temas. Eu falei, não vou botar. Vou deixar aqui nivelado. Vou nivelar o jogo, como diria o Boruto de The Boys. Só para não ser injusto com vocês, eu coloquei alguns manhwas aqui que vocês vão gostar. Porque não é de esporte, mas não é voltada ao esporte, né? É meio que sobrevivência, um battle reality, mas também tem de esporte. Espero que vocês gostem da lista. Vamos seguir evoluindo e até a próxima. Elite além do limite. Você já se sentiu preso quando você sonha? Nós sabemos que desde crianças, os nossos sonhos costumam moldar o nosso futuro. Desde criança, o sonho de Omari sempre foi que ele se tornasse um jogador profissional de basquete. Mas esse sonho rapidamente foi esmagado pela realidade da vida. A escola, o dinheiro, tudo para ele era muito difícil. Sempre depois de um dia de aula e de trabalho, o mesmo ele olhava para aquelas pessoas que desfrutavam do seu sonho. Isso motivava ele, dizendo que quando ele chegasse em casa, ele ia guardar sua mochila e ia correndo lá jogar uma bolinha com o pessoal. Porém, a sua tia acabava puxando ele de novo de volta para a realidade, explicando para ele que pessoas como eles não tinham opções de sonhar, já que os sonhos eles não enchem barriga. Com essas palavras, o Omar ele retornou de volta para sua realidade cruel, uma realidade onde mantinha ele preso contra e a sua vontade. Entretanto, quando a sua tia e sua sobrinha adormecia, ele se deixava sonhar de novo. E no meio do seu treino sozinho, já que ninguém de madrugada aparecia para treinar, o homem que estaria retornando para sua casa depois de uma noite com os amigos, viu algo bastante interessante. Um garoto que projetava os seus oponentes para que ele pudesse treinar. Ao ver tamanha determinação de uma pessoa que quer jogar basquete, era muito admirável para aquele homem. Mas quando o dia amanhecia, Omari retornava de volta para sua prisão. Escola, trabalho e casa. Essa era a sua rotina, mas nas noites ele se libertava. Só que nessa noite, tudo mudaria para ele. Aquele homem que o vigiava por 2 semanas se apresentou como Guei e ofereceu para ele $10.000. A única coisa que ele quer é que Omari faça um ponto nele, só um. Como ele não pediu nada em troca, e o Omari achando que era apenas mais um riquinho querendo gastar dinheiro à toa, ele resolveu aceitar. Por sempre estar sozinho jogando, fazia bastante tempo que ele não sentiu o calor de outra pessoa duelando contra ele. E vendo quão bom aquele homem era, Omari ele não percebeu que ele mesmo cavou sua própria cova, deixando uma brecha para que aquele homem consiga roubar a bola dele e depois utilizar ele mesmo contra ele para marcá-lo. Como o Guei percebeu que Omari não perdeu a determinação nos seus olhos, ele fez outra proposta. Agora ele pagaria 20 mil se Omari acertasse ele uma vez. E depois de perceber o erro que ele cometeu na jogada anterior, Omari agora prestando bem atenção no seu oponente e não subestimando, depois de muitas firulas ele acabou conseguindo marcar Guei. Assim que aquele confronto terminou, Guei avisou para Omari que na verdade ele era um olheiro da Overtime Elite Academy, um lugar onde vários bilionários investem em jogadores desconhecidos, moldando eles para que eles possam ingressar na liga profissionais. Lá teria várias tecnologias que iriam ajudar os jogadores a se adaptar àquele mundo novo. Guei até falou para Omari, você nunca desconfiou daqueles jogadores que nunca apareceram na mídia e nunca foram draftados, do nada apareceram em grandes clubes? Esses jogadores, eles vinham especificamente da Overtime Elite Academy. Então ele fez 2 propostas para Omari dessa vez. A primeira, ele poderia pegar os 20 mil e ir embora, ou ele poderia pegar um bilhete para que ele começasse a sonhar de novo. Só que tinha um problema, para adentrar na Overtime Elite Academy, ele precisaria passar por vários testes. E não teria só ele, teria vários jogadores. E nesse monte de jogadores que estariam correndo atrás de um sonho, só 9 vai restar. E se ele não conseguisse ser um dos 9, infelizmente o sonho dele iria acabar. Dan, o Cavaleiro do Taco. Tudo nesse dia parecia extremamente normal, como mais um dia de uma família feliz. Hoje seria a final do torneio de beisebol de Kindan, que não conseguia conter o seu ânimo para esse dia. O monge que acolheu ele e a sua irmã Iena disse para o nosso protagonista que ele estaria rezando para o seu sucesso de hoje. Depois que a sua irmã Iena resolveu dar um presente através de um amuleto sorte para Dan, e o mesmo ri dela porque irmãos são assim, ele partiu para aquele dia que seria extremamente desafiador e glorioso ao mesmo tempo. No jogo, o narrador nunca tinha visto uma final tão grandiosa assim. Ele estava muito empolgado, já que ambas as escolas, tanto a secundária escola Sangdong quanto a escola Guangdong, estariam empatadas e qualquer ponto seria o fim do jogo. Dan, que estava representando a escola secundária Zangdan, foi escolhido como rebatedor final. Todo mundo sabia o nome do nosso protagonista, pois ele era uma pessoa que levava esperança para a Coreia do Sul, pois o seu talento era estrondoso. Ele era um jovem que se mantinha calmo mesmo em situações que colocaria medo até em adultos. Graças à sua alta confiança, o Prota fez um off home run, levando seu time à vitória. Depois da comemoração com o time, retornando para sua casa com o intuito de contar para o monge como foi esse dia, Dani se encontrou pelo caminho com a sua irmã.
Depois de alguns cumprimentos de irmãos, os dois estavam caminhando até o portão da entrada. Esse dia que foi extremamente feliz para eles, pouco a pouco o rosto deles começaram a perder esse leve sorriso, ao avistar um homem estranho em cima do corpo do monge. Sem saber mais sobre a situação, Dan partiu para cima do agressor. Só que os seus esforços não era nada contra aquele cara. Observando que isso levaria a algum desfecho ruim e poderia botar sua irmã em risco, ele mandou ela ir correndo procurar ajuda. Assim que ela partiu, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela pessoa. Depois de analisar um pouco mais de perto aquela ameaça, e como o piscar de olhar acabou pulando do nada no seu pescoço, ainda tentando entender como é que aquele agressor tinha praticamente o seu rosto, aquela pessoa avisou para Dan antes de mandá-lo para um lugar estranho, que era para ele encontrar urgentemente Alner. Depois que tudo ficou escuro, foi quando Dan abriu os olhos que ele percebeu que aquele lugar onde ele estaria cheirava a morte. Ele não teve nem tempo para respirar. Uma coisa estranha começou a eclodir dos ovos e começou a ir para cima dele. Que não querendo morrer, já que a dor era bem real, ele começou a correr, até que ele viu um lago e pulou nele. Vendo que os monstros não o seguiram por ali, ele achou que estava salvo, só que naquele lago estava infestado de sanguessugas. Assim que ele finalmente saiu do lago, Dan, ele querendo desistir, ele viu o seu amuleto e acabou vendo o taco daquele dia que foi tão feliz para ele. Então, pela sua irmã, e descobriu o que aconteceu com o monge, isso deu forças para que ele pudesse levantar. Só que infelizmente, as surpresas ainda não tinham acabado. O Arqueiro Genial Transformação. Tudo começa no Campeonato Nacional de Arco e Flecha. Os comentaristas ficaram bastante alegres ao saber que quem seria o próximo Yo Sang-woo, um jovem promissor que ainda não havia errado um lance naquela disputa inteira, seria o próximo a atirar com seu arco e flecha, observando aquela concentração de uma pessoa que sabe que o arco e ele é um só. Como se fosse algo mágico, todo mundo ficou olhando para ele, que depois perceberam que ficou feliz, já que o seu esforço valeu muito a pena. Sang-woo se tornou o mais jovem campeão nacional de arco e flecha. Tudo parecia tão feliz nesse dia, era como se fosse um sonho, algo muito feliz que ele poderia se lembrar. Agora, nos seus 28 anos, vivia uma vida extremamente triste de escritório. Todos os dias, sem parar, ele era humilhado constantemente. Tudo que ele fazia estava errado, mesmo as coisas certas, ao ponto que para ele a melhor parte do seu serviço era quando ele ia embora. O nosso protagonista passou de alguém no seu auge para uma pessoa que vivia reclusa socialmente, tudo por causa daquele acidente. Por morar com a sua avó, que era uma pessoa bastante pobre, ou mesmo querendo dar um pouquinho de conforto para sua avó antes que ela faleça, ele realmente resolveu investir no seu futuro, dando tudo de si para sua avó ter um pouquinho de conforto no final, ao ponto de ser ele era o primeiro a chegar e o último a sair. A sua rotina extrema foi jogada no lixo depois daquele acidente que havia rompido vários músculos e tendões dele. Como o arco e flecha ele era de precisão, o médico não conseguiu nem olhar nos olhos dele para falar que ele nunca mais ia poder segurar um arco. Em seus dias de humilhação mais severas, tudo que mantinha ele calmo era quando ele assistia alguns streams jogando vários jogos. Tinha um que chamava bastante atenção dele, que era o Full Dive. Mesmo os streams sendo bem ruins, ele percebeu que essas pessoas ganhavam bastante dinheiro. Ele até pensava em tentar fazer isso, mas as cápsulas eram extremamente caras e para uma pessoa como ele, que era um CLT fudido, ele não poderia tentar esse sonho. No dia seguinte, depois de mais um dia de humilhação extrema, o chefe dele avisou para ele que ele seria transferido para uma outra unidade ou ele aceitaria a carta de demissão. O que ele quisesse, ele receberia tudo se ele se demitisse. O nosso protagonista, ele foi encaminhado para aquela empresa, ele não passou por universidade nem nada do tipo, então muitas pessoas tinham inveja dele ali dentro e achavam que ele não merecia estar ali, por isso que ninguém defendia ele quando ele era bastante humilhado. Cansado de tudo aquilo, ele acabou aceitando o pedido de demissão, já que ele receberia rescisão, e ele pensou que poderia utilizar essa rescisão para poder seguir os seus sonhos, ou pelo menos retornar a segurar o arco de novo. Para que ele não gastasse todo o seu dinheiro de maneira errônea, o seu melhor amigo resolveu ajudá-lo a escolher uma cápsula boa, já que era bastante cara você ter uma. Então ele levou até uma pessoa que era de confiança dele, e essa pessoa daria o benefício da dúvida para o nosso protagonista, deixando ele testar a cápsula. E foi exatamente isso que aconteceu. Para ver se era realmente o que ele queria, o vendedor resolveu colocar numa simulação de campeonato de arco. Depois de muito tempo, sem poder segurar um arco de maneira firme, Sang-woo acabou ficando bastante emocionado com aquela cena. E como se aquilo fosse gravado em seu coração, no seu sangue ou nas suas veias, como um gênio escondido no lixão, ele acertou todos os alvos. Foi nesse momento que Sang percebeu que ele poderia utilizar essa oportunidade para voltar a segurar um arco de novo e quem sabe ganhar algum dinheiro com seu sonho, depois de 10 anos de reclusão e dor. Um gênio tático e em campo. Ter o seu talento suprimido pelos ignorantes que almejam suprir o seu próprio ego, isso é verdadeiramente uma merda. Mas Jung-Oh, ele era um analista de uma pequena liga. Mesmo ele deixando bem claro que, se desse a oportunidade para ele, o seu talento poderia transformar qualquer clube em um clube muito forte. Mas no fundo, mesmo com boas intenções, ele era sempre jogado de escanteio. O seu talento era tão grande que ele criou um aplicativo chamado Gestão Mundial para ajudar técnicos de clubes extremamente grandes para poder desvirar os jogos deles. Para não deixar bem claro que era ele que fazia isso, ele até criou um apelido, Cão de Ataque.
Os seus palpites eram tão precisos que só de consertar a zaga e mudar a rota de ataque do treinador que estava perdendo naquele dia, fez com que esse treinador marcasse 2 gols e venceu a partida. Mas a vida de Jung não era tão simples assim. Mesmo ajudando vários outros times mundo afora, ninguém sabia que era ele. Então eles não poderiam dar valor realmente a quem puxava as cordas. E os treinadores utilizavam disso para pegar o crédito para eles mesmos. Mesmo que horas antes eles imploravam pelos seus conselhos, e na hora de dar a César o que é de César, eles só ignoravam e deixavam isso passar com o tempo. O nosso prota, com o tempo, ele entendeu que já não era mais simples falar. Era só ignorar e buscar mesmo o dinheiro. Agora o mesmo ele foi contratado para ajudar um pequeno time a não ser rebaixado para a 5ª divisão. E depois de assistir aquele jogo de encenação do time, para poder dar uma olhada ali como é que eles funcionavam, o treinador do time perguntou o que ele viu, o que ele poderia melhorar para fazer com que aquele time não seja rebaixado futuramente. E ele até prometeu para o nosso protagonista que daria uma compensação boa se ele realmente ajudasse o clube. Jung apenas disse para ele: me obedeça e faça tudo o que eu mandar. Se vocês fizerem isso, o clube não será rebaixado. Lógico, falar é simples, fazer é difícil. Jogadores e treinadores são extremamente egoístas, eles não respeitam quem não tem aquele tipo de valor para eles. E foi exatamente isso que aconteceu no jogo de estreia, que o nosso protagonista estava lá para ser um assessor do treinador, mostrando ele e guiando ele conforme o jogo seguia. Só que até o treinador e o time estava completamente recluso e desobedecendo tudo o que ele falava. Precisou eles realmente entender que eles iriam perder para poder começar a obedecê-lo. Foi então que o treinador realmente deu voz ao nosso protagonista e deixou ele mexer no time. Só dele consertar ali a zaga, botar um jogador específico ali no meio do escanteio, já que o outro time nunca tinha ninguém ali naquele lugar, e colocar um novo atacante para ficar na beira do gol, eles conseguiram virar o jogo e ganhar ainda. E depois da vitória como planejado, Jung ele foi surpreendido com algo bastante triste. O clube que contratou ele não pagou o valor combinado que foi dito para ele. Assim que ele foi até lá para confrontá-los, fez o maior escândalo da vida dele, uma pessoa acabou chamando ele dizendo que estava o procurando, já que ele receberia uma herança. O avô dele, que abandonou a avó dele para ir para a Inglaterra por causa de mulher, havia falecido e deixou uma herança em dinheiro e um clube para ele de futebol. Como ele sempre viu uma vida numa merda, ele resolveu vender o clube de futebol para viver sua vida confortavelmente até ele morrer. Porém, ele não soube, e quando soube era tarde demais, que aquele clube tem uma dívida enorme. Então, se ele realmente quer vender o clube, ele precisa pelo menos tirar o clube do rebaixamento. Só que esse clube não é qualquer clubezinho segundo igual ele sempre treinava. Era um clube de 1ª divisão. Acham que eu sou um gênio do futebol. A camisa 10, para quem veste ela, carrega um peso extremamente difícil de carregar. Além de ser dada aos melhores jogadores, ela é um fardo que é extremamente agoniante cada vez que você veste ela. Lin Jian sabe que ele não é o mais habilidoso e nem o mais preparado fisicamente. Só que ele tinha algo, uma motivação que mantinha ele firme conforme o jogo prosseguia. Entretanto, nem sempre foi assim. Há um ano atrás ele estava ingressando na equipe de Sub-17 Fiorentina. Não porque ele queria, mas porque ele precisava se provar. Tudo por causa de uma mentira, que começou de maneira inocente e virou uma bola de neve. E agora ele não tem como mais escapar dessa mentira. Há uns dias atrás, Jian ele estava conversando com a sua melhor amiga, Lin Jun. A mesma questionava ele como a vida dele estava seguindo ali. Jian avisou para ela que ele estava indo muito bem, ele estava fazendo vários gols. E todo mundo falava com ele, com o seu talento, eles poderiam finalmente chegar às finais. Suas palavras tinham um pequeno probleminha, era tudo mentira. Antes dele adentrar no clube de Florentina, Jian ele foi designado para a Juventus, para ingressar depois de uma carreira profissional ali dentro. Só que devido ao seu baixo desempenho em campo, o seu contrato foi suspenso com efeito imediato. Para não falar para sua amiga que ele estava realmente indo mal no campo, ele acabou contando várias mentiras para ela, avisando a ela que a sua rotina era muito boa, que ele estava fazendo muitas coisas, mas era mentira. Ele não queria dizer para ela que ele era um fracasso total. Porém, as suas mentiras iriam ser colocadas à prova. Ji-won avisou para ele que daqui a um mês ela retornaria para a Itália para vê-lo jogar. Depois que ele se recuperou dessa bomba, o prota, não querendo ser taxado de mentiroso pela sua amiga, ele começou a desmantelar o seu plano inicial. O futebol para ele era um fardo que ele precisava carregar, então ele fazia de tudo para não jogar. Agora ele precisa literalmente fazer de tudo para voltar a jogar, mostrando para os treinadores um desempenho milagroso do nada para que eles possam colocar ele como titular, saindo do reserva para o titular. Mas ainda ele tem um problema, mesmo se ele for o titular, ele sabe que ele vai ser reserva, pois o treinador ele leva 20 jogadores para jogar, 11 vão para o campo e 9 ficam esperando para caso tenha alguma substituição. Porém desses 9, o treinador às vezes escolhe só 4 ou 5 para substituir. Ele percebeu que ele teria um grande problemão. Assim que ele demonstrou um pouco de melhora significativa nos treinos, fazendo com que um dos técnicos, o Luca, que escalava o time para poder subir para jogar, Jian realmente foi escalado para o primeiro time. Assim ele poderia iniciar o próximo jogo como titular,
Porém, ele sabe que ele precisa urgentemente mostrar desempenho para o técnico Tony, para pelo menos ele ir como titular, já que esse técnico pode botar ele de volta para os reservas dos reservas. Jean, ele é um gênio do futebol. Só que devido a muitos traumas que a sua mãe colocou nele, já que a sua mãe queria que ele fosse o melhor dos melhores, não importava quantas vezes ele ganhava, a sua mãe queria que ele fizesse mais e mais e mais, deixando ele literalmente traumatizado e perdendo a única coisa que o jogador ele tem que ter, a confiança. Então, literalmente, ele vai ter que se recuperar um pouco desse trauma, já que falta um dia para sua amiga chegar para ver ele jogando.